Olá, eu sou Josiane Miller, trabalho com revisão e consultoria educacional e represento a editora Livrologia. A pandemia ela trouxe muitas reflexões, né? Apesar de que o meu trabalho é um trabalho que é home office, que é mais intimista e as pessoas trabalham com textos, né, com criação de materiais. Mesmo assim, a pandemia afetou, porque o nosso público é o público acadêmico, né? É o público literário e o público acadêmico. Então, essa área educacional sofreu muita reflexão e sofreu muita parada, né? Então, a gente teve uma mudança, assim, de aprender a se transformar, né? Então, eu digo que uma palavra que a gente usou muito foi resiliência, né? Pra gente mudar muito e tentar ressignificar tudo o que aconteceu sem deprimir e sem abrir mão de tudo que a gente construiu há muitos anos, né? O nosso trabalho de texto, ele empodera muitas pessoas. Se a gente vai trabalhar com um texto acadêmico e esse texto vai ser publicado, então ele vai influenciar muito nessa questão de empoderamento, de construção da personalidade da pessoa. E também, quando a gente fala de texto literário, é aquela pessoa que não escreve e de repente tem o seu texto publicado, tem o seu texto revisado e divulgado, e ela vai ter uma nova possibilidade de se sentir importante e também da questão de divulgar o seu trabalho, né? Então, quando eu tenho uma pesquisa ou uma forma de escrita e ele vai ser divulgado, ele vai atingir outros públicos e pode também ter um crescimento profissional para essa pessoa. As mulheres, eu penso que a gente vem sofrendo mudanças há muito tempo, né? A gente tem, a nossa geração, a minha geração tem muita sorte porque outras mulheres fizeram muito por nós. Então eu já nasci numa época que as mulheres já estavam mais empoderadas, né? Mas hoje temos uma questão assim, as mulheres conseguem se ressignificar com maior facilidade. Tanto que a mulher, ela faz muito mais coisas do que os homens, né? Os homens são mais direcionados e a gente é mais multi. Mas não, os desafios vão ser sempre iguais, né? Tanto para homem quanto para mulher. Nós mulheres temos maiores desafios porque a gente tem que se dividir entre muitas tarefas, né? Quem é mãe tem que se dividir entre ser mãe, né, e ser a profissional. Mas nós temos muitos desafios ainda e temos que enfrentar. Sempre vai ter, mas se a gente não enfrentar, como que a gente vai conseguir o nosso espaço, né? E é muito mais gratificante quando a gente tem esses desafios e vence do que a gente receber pronto, né? Agora, nessa época que a gente passou de pandemia e foi um ano muito difícil, a gente percebe que ainda tem muitas mudanças necessárias, né? As pessoas não são muito solidárias. A gente viu muitas cenas bonitas, muitas ações bonitas nessa época, porém, a gente vê ainda muita disputa por espaço, as pessoas não se ajudam em algumas situações, a gente vê que elas não se ajudam, não se apoiam, há muita competição entre as mulheres, a gente tem mulheres que ajudam e outras mulheres que não colaboram, né? Então eu acho que a gente precisaria se unir e empoderar umas às outras. Então as mudanças que a gente observa assim na sociedade, muito lentas, agora com a pandemia ficaram mais lentas ainda, mas nós mulheres temos que ir à luta, né? Porque senão vai ficar bem difícil. A gente viu que com a pandemia decaiu muito alguns setores que são bem direcionados para nós mulheres, então vai ser bem difícil o futuro.